Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 11. As epístolas aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos de 1 a 3. Enquanto Paulo ainda se encontrava em Corinto, trabalhando na pregação e também no fabrico de tendas, Silas e Timóteo vieram da Macedônia. O prazer de encontrar esses dois fiéis colaboradores deu a Paulo novo ânimo e coragem para enfrentar a oposição que tão grandemente havia dificultado suas atividades. O próprio apóstolo reconheceu que estava em Corinto em fraqueza, temor e grande tremor. Mas Deus, que conforta os abatidos, consolou-o pela chegada de seus amigos. O desígnio de Deus é que os que laboram no Evangelho estejam unidos de coração pelos vínculos do amor, para que se confortem e se animem uns aos outros. Paulo enviara Timóteo para visitar os lugares de seus antigos trabalhos e para confirmar e estabelecer a igreja em Tessalônica. O relatório de Timóteo foi animador. Refrigerou o espírito de Paulo e o estimulou a escrever a esses amados irmãos. Sua primeira e segunda epístolas a essa igreja nos são conhecidas. O coração do apóstolo foi dilatado em amor por aqueles que tinham aceitado a doutrina de Cristo e que agora estavam também sujeitos a acusações e perseguições. Havia ainda um outro motivo para a comunicação de Paulo com os crentes de Tessalônica. Alguns dos recém-convertidos à fé tinham laborado em erro com respeito aos que haviam morrido desde sua conversão. Tinham esperado que todos testemunhariam a segunda vinda de Cristo, mas ficaram em grande tristeza à medida que um após outro sucumbia sob o poder da morte, sem poder contemplar aquele desejável evento. Alguns que haviam pensado erroneamente que Cristo viria em seus dias, assimilaram a ideia fanática de que era louvável mostrar sua fé renunciando a toda a atividade e resignando-se à ociosa espera pelo acontecimento que eles acreditavam estar perto. Outros desprezavam o dom de profecia, exaltando todos os outros dons acima deste. Paulo escreveu à igreja de Tessalônica saudando-a e invocando em seu favor a bênção de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Lembrou-os dos próprios labores deles e de sua aceitação da palavra, desviando-se dos ídolos para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Também lembrou-os de sua ação apostólica entre eles e da obra de seus colaboradores, recordando-os da ousadia com que lhes tinham pregado o Evangelho em meio à oposição, maus tratos e desânimo, não para que agrademos a homens e sim a Deus, que prova o nosso coração. Paulo, então, tentou informar seus irmãos tessalonicenses no que concerne à verdadeira condição dos mortos. Falou deles como se estivessem adormecidos, em estado de inconsciência. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.
Os amigos dos justos mortos não deveriam se entristecer como aqueles que perdem seus entes queridos e não têm nenhuma esperança em Jesus Cristo e que não são animados pelo futuro imortal após a ressurreição dos justos. Paulo dirigiu-se aos Tessalonicenses como a pessoas que se haviam desviado das práticas da idolatria pagã para o serviço de Cristo. Vagas ideias pagãs concernentes ao estado dos mortos ainda estavam mais ou menos misturadas com a nova fé. Mas aqueles que claramente compreenderam a verdade da ressurreição pela doutrina pregada por Paulo foram grandemente confortados. A consoladora esperança que eles assim receberam, de que os justos mortos ressuscitariam da sepultura para a vida santa e imortal, estava em assinalado contraste com as suas anteriores ideias pagãs da morte. Porque antes eles tinham crido que não havia vida futura, nenhum feliz encontro com aqueles a quem tinham amado e perdido aqui na terra. Os tessalonicenses tinham se apegado com avidez à ideia de que Cristo havia de vir em breve para transformar os fiéis que estivessem vivos, levando-os com ele. Por essa razão, eles haviam cuidadosamente procurado conservar a vida uns dos outros, para que não morressem e perdessem assim a bênção que receberiam na vinda de seu Senhor. Porém, um após outro, haviam perdido seus entes queridos pela morte, e os haviam sepultado com temor e tremor. Todos os seus ancestrais tinham assim sido sepultados, e com angústia os tessalonicenses haviam contemplado pela última vez o rosto de seus amados, nunca esperando encontrá-los outra vez em uma vida futura. O recebimento da epístola de Paulo, pois, foi para eles um grande acontecimento. Comunicações escritas passadas entre amigos eram de rara ocorrência naqueles tempos. Houve grande alegria na igreja quando a epístola foi aberta e lida. Que consolação lhes foi proporcionada por aquelas palavras que revelavam a verdadeira condição dos mortos. Paulo lhes mostrou que aqueles que estivessem vivos quando Cristo viesse não iriam ao encontro do Senhor precedendo os que estivessem dormindo em Jesus. Porque a voz do arcanjo e a trombeta de Deus despertariam os mortos em Cristo, antes de ser dado aos vivos o toque da imortalidade. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A esperança e a alegria que esta afirmação levou à jovem igreja de Tessalônica mal pode ser por nós compreendida. Aquela carta vinda de seu pai no Evangelho foi crida e apreciada por eles, e seus corações se comoveram de amor por aquele que lhes havia trazido a preciosa luz da verdade. Ele lhes havia falado antes destas coisas, mas nesse tempo a mente deles tinha dificuldade em compreender doutrinas que pareciam novas e estranhas. E não é de surpreender que a força de alguns pontos não lhes tivesse ficado vividamente impressa na memória. Mas eles estavam famintos da verdade, e a epístola de Paulo lhes deu nova esperança e alento, uma fé mais firme e uma afeição mais profunda pelo Redentor, que por sua morte havia trazido à luz vida e imortalidade. As trevas que tinham envolvido o sepulcro dos mortos foram dispersadas. Eles agora sabiam que seus amigos crentes ressurgiriam da sepultura e gozariam a vida imortal no reino de Deus. Um novo esplendor agora coroava a fé cristã, e eles contemplaram uma nova glória na vida, sofrimentos, morte e ressurreição de Cristo. Escreveu Paulo: assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Muitos interpretam esta passagem, significando que os que dormem serão trazidos com Cristo do céu. Mas Paulo queria dizer que da mesma maneira como Cristo ressuscitou dos mortos, assim Deus trará da sepultura com ele os santos que dormem e os levará consigo para o céu. Preciosa consolação, gloriosa esperança, não apenas para a igreja de Tessalônica, mas para todos os cristãos sinceros que vivem sobre a terra.
Já anteriormente, Paulo havia tratado amplamente do tema dos sinais dos tempos, descrevendo os acontecimentos que ocorreriam antes da manifestação do Filho de Deus nas nuvens do céu, e por essa razão, sobre isso, ele não considerava necessário entrar outra vez em muitos detalhes. Claramente, porém, referiu-se ao que havia ensinado antes sobre esse assunto. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Os descuidados e descrentes fecham os olhos às evidências dadas por Cristo para advertir os homens sobre sua vida. Procuram acalmar toda a apreensão, enquanto os sinais do fim se cumprem rapidamente e o mundo se apressa em direção ao tempo em que o Filho do Homem se revelará nas nuvens do céu. Mas aqueles que recebem a luz da verdade, à medida em que ela brilha em seu caminho, não se encontram em trevas para que o grande acontecimento os apanhe desprevenidos. Paulo ensina ser pecado mostrar-se indiferente aos sinais que devem preceder a segunda vinda de Cristo. Aos culpados desta negligência, ele os chama de filhos da noite. Ao vigilante atento, ele anima com estas palavras: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Especialmente importantes para a igreja em nosso tempo são os ensinamentos do apóstolo sobre este ponto. Mais do que todos os outros, aqueles que estão vivendo tão perto da grande consumação devem ser sóbrios e vigilantes. O cristão vigilante é o cristão que trabalha, buscando zelosamente purificar sua vida e fazer tudo o que está ao seu alcance pela causa de Deus. A proporção que aumenta o seu amor pelo Redentor também aumenta por seus semelhantes. Como seu mestre, experimenta ele severas provas, e igualmente ele é, até certo ponto, um homem de dores, afligindo-se por causa das abominações que se cometem na terra. Mas esta aflição não lhe irrita o gênio, nem lhe destrói a paz de espírito. Suas aflições, se bem aceitas, refinam e purificam-lhe a natureza. É assim, posto em mais íntima comunhão com Cristo, e sendo que ele, através de feroz oposição, é um participante dos sofrimentos de Cristo, também será um participante de sua consolação e, finalmente, um participante de sua glória. Continua Paulo sua admoestação à igreja. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Os tessalonicenses foram muito incomodados por indivíduos que chegavam ao seu meio com opiniões e doutrinas fanáticas. A igreja havia sido devidamente organizada e oficiais tinham sido designados a fim de agirem como ministros e diáconos. Mas alguns não queriam subordinar-se àqueles que exerciam cargos de autoridade. Pessoas impetuosas e obstinadas não somente se arrogavam o direito de exercer juízo pessoal, mas o de impor publicamente suas opiniões à igreja. Paulo, portanto, sinceramente chamou a atenção de seus irmãos para o respeito e a deferência devidos àqueles que tinham autoridade na igreja e a quem tinham sido confiadas as responsabilidades ligadas a ela. Ele adverte os tessalonicenses a não desprezarem o dom de profecia e recomenda um cuidadoso discernimento em distinguir a manifestação falsa da verdadeira. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Ele ora para que Deus os santifique em tudo, para que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E concluindo, acrescenta a certeza:
Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, os ensinos de Paulo concernentes à segunda vinda de Cristo estavam em perfeita harmonia com suas instruções anteriores à igreja. No entanto, suas palavras foram mal compreendidas por alguns dos irmãos tessalonicenses. Entenderam que Paulo havia expressado a esperança de que ele mesmo estaria vivo para testemunhar o advento do Salvador. Esta crença serviu para aumentar-lhes a excitação e o entusiasmo. Os que antes haviam negligenciado suas responsabilidades e deveres, agora se consideravam apoiados pelo apóstolo, tornando-se, portanto, mais persistentes do que antes em insistir nos seus errôneos pontos de vista. Em sua segunda carta a essa igreja, Paulo procura corrigir aqueles equívocos e pôr diante deles sua verdadeira posição. Expressa sua confiança na integridade cristã deles e gratidão a Deus pela sua firmeza de fé e seu abundante amor de uns para com os outros, bem como para com a causa do seu divino Mestre. Disse-lhes que os apresentava às outras igrejas como um exemplo de fé paciente e perseverante, que bravamente suportava a perseguição e a tribulação trazidas a eles pela oposição dos inimigos de Deus. Leva-os em pensamento ao futuro, para esperar o descanso de todos os seus cuidados e perplexidades quando se manifestar o Senhor Jesus em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele então mostra que grandes eventos deviam ocorrer no futuro, conforme preditos em profecia, antes que Cristo viesse. Disse o apóstolo: nós vos exortamos a que não vos demovais da nossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Um poder religioso tão claramente descrito pelo profeta Daniel deveria ainda surgir, fazer guerra contra o povo de Deus e pisar sua lei. Até que esse poder tivesse realizado sua obra mortal e blasfema, seria em vão a igreja esperar pela vinda do Senhor. Assim, Paulo reduzia a nada os argumentos daqueles que o haviam mal interpretado como tendo ensinado que o dia de Cristo estava às portas. Ele exortou seus irmãos a que não negligenciassem seus deveres e se resignassem à expectativa inútil. Depois de suas ardentes antecipações de livramento imediato, a rotina da vida diária e a oposição que teriam de enfrentar pareceriam duplamente desalentadoras. Ele, portanto, os exorta à firmeza na fé. Sua obra lhes fora apontada por Deus. Por sua fiel adesão à verdade, eles deviam comunicar a outros a luz que tinham recebido. Encorajou-os a não se cansarem de fazer o bem e apontou-lhes seu próprio exemplo de diligência em assuntos temporais, mesmo enquanto trabalhava com incansável zelo na causa de Cristo. Reprovou os que se haviam entregue à indolência e excitamento sem objetivo e mandou que estes, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Também ordenou à igreja que separasse de sua comunhão qualquer pessoa que persistisse em desconsiderar suas instruções. Todavia, acrescenta: não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. E, como de costume, Paulo conclui esta epístola com uma oração, para que, em meio às provações e lutas da vida, a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo estivessem sobre eles, consolando-os e encorajando-os.